que a gente viu até agora com relação ao Tableau, né, aquilo tipo, a gente concluiu a primeira parte do curso, que era justamente apresentar para vocês uma ferramenta, né, de visualização pronta, bem completa, que vai, né, ajudar vocês no desenvolvimento de protótipos. Então, a partir de hoje, a gente vai entrar numa nova fase, que é vocês como realmente desenvolvedores de visualização, certo? Então, para isso a gente vai usar a plataforma de desenvolvimento na web para criar as visualizações. E a gente vai usar principalmente a biblioteca chamada D3, tá certo? Então, hoje, o que a gente vai ver é justamente essas tecnologias fundamentais, né, para visualização de dados na web, e a gente vai aprender a usar o GitHub Pages para publicar visualizações, né? Se você já usa o GitHub, ótimo, né? Vocês, vai ser meio que só uma revisão, certo? Então, vamos lá, né? A gente vai ver um pouco da motivação, HTML, né? CSS e SVG, que são os componentes principais que a gente vai utilizar. A gente vai ver um pouco de JavaScript, só para dar um gostinho, revisar alguns conceitos, e depois a gente vai ver a parte de como configurar o repositório, criar esse desenvolvimento, né, uma página, um sitezinho disponível com as visualizações, né, que é o GitHub Pages. Então, vamos lá. Qual é a principal motivação, né? Que a web, por que a gente escolhe desenvolver para a web? Primeiro que ela é uma plataforma excelente, né, para visualização de dados. Vocês já devem ter visto as melhores visualizações, as mais impressionantes que vocês tenham visto, devem estar na web, né? Ela permite interatividade, né? O browser hoje com justamente JavaScript, HTML, SVG, Canvas, todos esses elementos de desenvolvimento na web permite uma alta interatividade. E o melhor de tudo é que é independente de hardware e sistema operacional, que é uma das grandes limitações do Tableau, né? Você, por exemplo, se você usa o Linux, você não consegue usar o Tableau, né? Então, já tem uma limitação de SO, né? E a gente desenvolvendo para a web, não importa qual o sistema operacional que o usuário esteja acessando, né? Salvo algumas condições de versões de browser, né? Mas vamos considerar que ele esteja usando um browser moderno. Outra coisa, a audiência global, né? Você atinge quase todo mundo, né? Praticamente todas as pessoas com acesso à internet usam browser, né? Então, você tem uma audiência muito maior do que pessoas que usam Tableau, por exemplo, né? É um público bem mais restrito. E tudo isso foi possível justamente por esse surgimento e aprimoramento de padrões, né? Que são essas linguagens, JavaScript, biblioteca, né? Tantas bibliotecas JavaScript, esses padrões tipo HTML5, do W3C, tudo isso contribuiu para esse maior desenvolvimento e essa utilização da web. E aí a outra motivação também, pessoal, é que a gente vai usar a D3, né? E D3 é uma biblioteca JavaScript, né? Eu vou falar mais detalhes sobre ela na próxima aula, mas o importante que vocês precisem saber hoje é que ela está por trás de quase todas as visualizações mais impressionantes que vocês tenham visto, né? Se tem visualização na web e é uma coisa esteticamente agradável, super interativa, aquela coisa mesmo impressionante mesmo, todas aquelas visualizações do The New York Times, por exemplo, do Washington Post, né, esses grandes jornais que são muito especialistas em criação de visualizações na web, eles usam D3. O que eu posso dizer hoje sobre o D3? O D3, ele não é uma biblioteca para você criar, por exemplo, gráfico de barra ou um gráfico de linha, ele não é para isso, certo? A gente vai começar aprendendo a fazer isso, mas o objetivo final é que ele pode ser usado para criar qualquer coisa, qualquer mapeamento, né, qualquer codificação visual que você queira para as visualizações. Você não está limitado àqueles gráficos padrões que a gente viu no Tableau, por exemplo. Então, para isso a gente vai começar vendo o D3, a gente vai ver na próxima aula, a gente vai usar bastante para manipular, né, as páginas web, adicionar interatividade, adicionar a codificação visual, ler os dados, carregar e mostrar numa página web. E para isso a gente precisa aprender as tecnologias, né, que é primeiro HTML, depois a gente vai ver um pouquinho de CSS e SVG. Eu vou falar, né, nesses conceitos, o pessoal que já trabalha vai ser um pouco trivial, mas para quem ainda não conhece, isso aqui é como se fosse um primeiro passo no desenvolvimento para a web, tá certo?
Se vocês usam Linux, ótimo, não precisa instalar mais nada, né? Mas se usa Windows, é como eu pedi naquela mensagem, que vocês tenham instalado o Python e o Git. O Python é só para a gente rodar um servidorzinho web simples para carregar as páginas que a gente vai fazer. E o Git, porque vocês vão fazer esse primeiro repositório hoje, né? Era bom utilizar o Git. Então, vocês vão fazer aquele download do arquivo que estava lá no Google Sala de Aula, né? Para a aula de hoje. E vão descompactar esse arquivo em alguma pasta local. Para configurar esse, né, servidor local, a maneira mais rápida é justamente, é por isso que a gente precisa do Python, esse mini servidor, que aí para fazer isso, vocês vão fazer o seguinte, eu vou pular essa parte aqui, vou fazer aqui. Pronto, aqui, como eu falei, né, vocês vão entrar na pasta que vocês descompactaram, e aí que eu já dei um ls aqui, só tem esses, né, um arquivo e outra pasta, aí eu peço para vocês entrar dentro dessa pasta basic, e rodar um servidor em Python, né? Nesse caso aqui eu vou usar o Python 3, tá certo? Então, para rodar usando Python 3, Python 3-m http.server, né? Ele roda, aí eu posso vir aqui para o browser, ele já diz ali, ó, aí eu rodo localhost na porta 8000, e aí ele vai carregar aqui todos os arquivos que estão naquela pasta basic. Então, vocês devem conseguir fazer a mesma coisa aí no computador de vocês, usando o prompt de comando. Então, vamos continuar. Começando pelo HTML. HTML, né, a sigla que significa Hypertext Markup Language, vai ser a linguagem básica que a gente vai usar para construir os elementos, né, para estruturar esses elementos que a gente vai colocar na página web, tá certo? Então, ele é o que vai servir de base para a gente construir as visualizações. Já está atualmente, né, na versão HTML, né, a versão 5, né, que tem várias melhorias em relação às anteriores, e com isso a gente vai ter, né, usando HTML, conteúdo, né, que é o que vai ser exibido, e essa estrutura de como ele vai ser exibido. E o principal conceito que vocês têm que saber de HTML é que a gente vai usar as tags, tá certo? Para criar os elementos, né, para diferenciar os elementos na página, ok? Então, vocês podem começar dando uma olhada nesse primeiro arquivo, que é bem básico, né, não é muito empolgante, mas é só para ter uma ideia de como são essas tags. A gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, mas vocês vão ver que o HTML ele segue uma estrutura de árvore, né? Eu tenho um nó aqui mais externo, que seria esse HTML aqui, né, que são as tags, a primeira tag HTML. Normalmente vocês vão ver que elas vão vir em pares, né, tipo um abre e fecha aqui. E aí dentro do HTML, que seria como se fosse o nó raiz, eu tenho os subnós aqui, né, os filhos, que seria o head, né, que aí dentro tem um título, que é o filho do head, e tem um body aqui, com esses dois elementos, né, então cada tag dessa representa um elemento, tá certo? Você pode abrir esse documento num editor de texto, né, no Sublime, qualquer um. Aqui é o resultado de eu abrir esse documento, né, num browser, né, que eu vou abrir aqui no meu, só para ficar consistente aqui. Então, não tem nada demais, né? Só o título e esse é um parágrafo aqui. O que a gente vai, quando a gente estiver usando o D3, vai ser o principal função do D3 vai ser para acessar esse que a gente chama de DOM, tá certo? Que é o Document Object Model, que é justamente essa estrutura de árvore, né? Essa estrutura hierárquica que a gente vai acessar na página, tá certo? Então, se vocês olharem esse próximo arquivo, que é o index02.html, ele já é um pouco mais complexo, né? E aqui já tá para ver algumas coisas do tipo mapa, bar chart aqui, né? Que é tipo, quais são os elementos que eu vou utilizar, por exemplo, para inserir um mapa ou para criar um gráfico de barras, como é que eles vão ser posicionados dentro da página web. E aí vocês podem observar que é o que a gente vai ver logo em seguida, é que eu vou precisar conseguir identificar quais são esses elementos, né, para poder acessá-los e modificá-los, né, poder inserir um mapa ou inserir um gráfico, né, então, para isso eu preciso identificar esses elementos, e aí é que a gente vai usar esses elementos principais do HTML, né. Primeira coisa, né, os elementos podem ser aninhados, né, conter atributos, que é tipo esse caso aqui anterior, que eu tenho ID, class, são os que estão sendo mostrados aqui. Char set aqui em cima, né, no meta. Os tipos de elementos, eu tenho aqui body, div, H1, H2, que são os de header, né, eu tenho de parágrafo, de listas, certo? De texto, de link, então eu tenho vários tipos de elementos específicos para cada um. Então,
Cada um desses elementos, eles podem ter, né, atributos diferentes, vai depender do tipo de elemento. Por exemplo, um link, ele tem um source, eu tenho qual é o link, né, o body já não vai ter isso, tá certo? Então, vai depender do tipo de elemento. Os atributos especiais que a gente precisa dominar bem para o caso de usar com o D3 são esses aqui, que são o class e o ID. É ele que vai me ajudar a identificar, né, a acessar os elementos que eu quero para fazer, que fazem parte da visualização. Através desses atributos que eu acesso esses elementos. Vamos ver com mais detalhes aqui cada um deles. A class é o conceito de classe mesmo, se você pensar de orientação a objeto, que representam, né, uma classe de elementos, uns tipos de elementos, né, elementos que são daquela mesma classe. E aí, com isso, com esse conceito, eu consigo manipular vários elementos de uma vez, né, todos os elementos que pertencem àquela classe, eu consigo obter de uma vez só. E o ID, ele é o identificador individual, né, ele identifica um único elemento. Então, voltando aqui para esse exemplo do index 02, vocês podem ver que, por exemplo, esse div aqui que tem a classe container, se eu tivesse mais div com essa classe container, eu poderia me dar aqui todos os divs que são dessa classe container, pegar todos os containers, né? Eu posso pegar todos de uma vez e modificá-los em bloco. Ou então, eu posso pegar só o div que tem o id content. Aí, só vai ser modificado, a gente só vai acessar aquele elemento específico, né? Então, eu obtenho elementos individuais usando o ID e os elementos em classe, em bloco, usando o class. Então, por exemplo, se eu estou criando um gráfico de barras, cada barra do meu diagrama, né, ele vai pertencer a uma classe. Por exemplo, se eu estiver usando HTML e CSS para criar um gráfico de barras, todas as barras vão ser da mesma classe. E aí eu posso modificar, todo mundo vai ter essa largura, eu modifico em bloco a largura e a cor, por exemplo. E aí, as alturas vão ser de acordo com o dado que aquela barra está representando, né? A gente vai ver isso mais na frente, tá certo? Nas próximas aulas. Sim, aí essa observação, né? Que os nomes de classe e o ID não podem começar por dígitos, tá certo? É a mesma restrição na maioria das linguagens de programação, né? Você não começa um nome de uma variável com um dígito. Pronto. O que a gente vai usar, né, de ferramenta nesse processo de desenvolver para a web? A maioria dos browsers modernos já disponibiliza essas ferramentas para desenvolvedores, tá certo? Que já está sendo mostrado aqui, eu estou usando no caso o Chrome, né? Ele está mostrando aqui uma ferramenta de desenvolvimento que tem essas diversas abas, né? Eu posso ver os elementos da página, eu posso ver o console, eu posso ver quais são os arquivos fontes usados na página. Então, assim, isso aqui é uma ferramenta poderosa para a gente processar, entender, né, ajudar nesse desenvolvimento, até para debugar também erros que acontecem na página. No caso do Chrome, está aqui como acessar essa ferramenta, tá certo? Que é através do menu View, aí tem a aba Developer Tools, né? Aqui, View, Developer Tools, aqui. Ok? Então, aqui ele já está mostrando os elementos. Eu vou já falar um pouquinho sobre isso aqui depois. Então, pronto, aqui eu vou voltar para aquele index 02, certo? Que, né, a princípio parece a mesma coisa, mas se vocês olharem aqui embaixo, né, que eu estou nessa aba Elements, ele vai me mostrar todo o conteúdo da página, que é o que, por exemplo, vocês veriam acessando essa página por um editor de texto, né? Pelo menos essa daqui, que é simplificado. Aqui nesse caso, ele vai me identificar, essa é uma das vantagens daqui dessa visão, né? Ó, à medida que eu vou navegando nos elementos da página, ele vai enfatizando aqui na página, no HTML, né, no browser, na janela do browser, que elemento é aquele, né? Então, aqui eu estou acessando só o parágrafo, ele highlight na página onde é que está aquele pedaço. Isso é ótimo quando você tem uma página bem complexa, com vários elementos, e você quer saber onde é que está aquele elemento na página, né? Você pode usar isso aqui para isso. E aqui, ó, aquele div, né, que é o container, e ele tem esses dois elementos que, como eles estão vazios, ele nem aparece, ele está invisível aqui na página. E aqui, pessoal, você pode editar na hora aqui, né, no momento que está sendo carregado no browser, e acrescentar novos elementos, que é isso que a gente vai fazer via programação, né, mas eu posso fazer isso. Então, eu posso vir aqui, ele tem a opção aqui, ó, de editar como HTML. Eu posso vir aqui e acrescentar um outro parágrafo, por exemplo. Eu quero um parágrafo
Esse é outro parágrafo. Pronto. E aí, na hora que eu saio daqui, ele atualiza aqui na página, né? E aí, se eu quiser apagar, eu posso apagar, por exemplo, o parágrafo que tinha inicial. Se eu dar um delete, ele apaga mesmo. Deixou só o anterior. Para eu voltar ao que estava, se eu só recarregar a página, né, com Ctrl R aqui, ele vai voltar para o que a página era original. Então, aqui é uma ferramenta importante para você testar elementos, se a visualização vai funcionar ou não, tá certo? Usando essa janela aqui dos elementos. A gente vai ver mais adiante que quando a gente vai lidando com JavaScript, a ferramenta que a gente mais vai utilizar vai ser essa daqui do console. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, porque esses warnings são do próprio Chrome. Então aqui, por exemplo, como é que eu faço para acessar essa página usando o console? Então você pode começar por Document. Então na hora que eu acesso o Document aqui, dou um Enter, ele já carrega a página inteira aqui, já mostrando no console, né? E aí eu posso navegar, por exemplo, usando a estrutura de notação de pontos, né, para descer na árvore, né? Então eu pego só o que está no head, ou posso pegar o que está no body, né? Document.body. Body é tudo que vai ser visível, né? Tudo que está visível na página fica no body, tá certo? Então aqui eu já acesso o body. E assim vocês podem navegar no DOM. A gente vai fazer não usando essa notação, mas vai ser semelhante usando o D3. E aí eu vou poder pegar assim, me dê esse container e coloque esses pontos, esses círculos que vão ser o meu gráfico de scatterplot, tá certo? A gente vai ver como fazer isso ao longo das próximas aulas, tá certo? Então vamos lá, continuando. Bem, o que a gente viu, né? O HTML vai nos ajudar a estruturar a nossa página, que vai ser, né, que vai conter a nossa visualização. Com relação à aparência, quem vai nos ajudar com cores, largura de linha, né, tipo de linha, padrões, imagens, tudo isso vai ser o CSS, tá certo? Que é uma sigla também, né? Vocês vão ver que desenvolver para web é uma sopa de letrinhas, né? Então aqui o CSS, que significa, né, Cascading Style Sheets, e aí vai ser, como eu falei, responsável pela apresentação visual, né? Então é eles que vão, é como se fosse realmente esse style ali do título, para isso mesmo, né? Vai nos ajudar a controlar ou manipular o estilo desses elementos HTML. Como é que a gente faz isso, né? A gente vai usar principalmente seletores e propriedades, tá certo? O seletor é o que vai, é como se fosse o identificador da coisa que eu vou querer alterar o estilo, né? E aí a propriedade é o que vai ser alterado e o valor vai ser o valor daquela propriedade que vai ser modificada. E aí, por exemplo, aqui do lado, eu tenho um estilo para o body. Então, body é o elemento que eu usei aqui, vai ser o meu seletor. E aí as propriedades que eu estou alterando é a cor do fundo, ó, a cor do background, que vai ficar branco, e a cor da fonte, que vai ser preto, tá certo? Existem diversos tipos de seletores, né? Do mesmo jeito, a gente tem seletor de tipo, né? Por exemplo, me dê todos os elementos H1. Então, tudo que tiver de H1 na página vai ser obtido, né? Vai ser tomado, obtido pela consulta, né? Então, eu posso alterar todos os H1 de uma vez, todos os parágrafos de uma vez. Eu também tenho seletores descendentes, que são elementos que estão dentro de um outro elemento, né? Então, aqui vai pegar todos os elementos EM dentro de um H1, ou então todos os elementos parágrafo dentro de um div. Eu também tenho um seletor de classe, que é o que a gente vai utilizar, né? Dado uma classe de elementos, tipo, eu quero todas as barras, né? E eu vou alterar a largura de todas as barras de uma vez. E aí eu vou ter uma classe, por exemplo, barra, né? Então, aqui as classes começam com um ponto, né? Então, eu tenho aqui classes caption, classe label, axis, né? São todos os elementos que vão ter essa classe. E os de IDs, né? Que vai selecionar um ID específico, né? Que dê só o header que tem o elemento que tem o ID header, o elemento que tem o ID nav, né? Então, você vai tornar um elemento. E eu posso fazer uma combinação, que esse é o poder do CSS, né? Eu posso fazer combinação de vários seletores. Pegar todos os divs que são da classe sidebar, ou então pegar só
o elemento com ID button, mas só que tiver a classe .1, né? Então, você tem várias formas de combinar e especificar esses elementos. E é isso que a gente vai utilizar para poder selecionar os elementos dentro do HTML e modificar o estilo deles. A gente também pode usar o D3 para isso. Bem, como é que eu faço, como é que eu uso isso, né? Como é que eu faço essa integração do CSS com o HTML? Existem 3 formas, né? A primeira forma, eu posso embutir direto no head do HTML, né? Se vocês olharem o index03.html, vocês vão ver que dentro da tag head aqui, ó, eu criei um elemento style, né? Aí eu digo qual é o tipo dele, né? O do text /CSS. E aí aqui eu vou colocar todos os meus estilos da página. Nesse caso aqui só tem um elemento que é o parágrafo. E aí quando eu carrego essa página, ele vai mostrar isso aqui que está aqui embaixo, né? O background está cinza e a fonte azul, né? Colocou aqui. Então aqui ele está embutido dentro dessa tag head aqui. O que acontece? Esse estilo aqui, ele só vai ser aplicado para os elementos nessa página, só vai funcionar para essa página, certo? Então, se eu tiver muitos elementos que compartilham o mesmo estilo na própria página, numa página só, essa é a melhor maneira de fazer isso. Segunda maneira, usando um arquivo externo, que essa é a mais comum e a que é a mais recomendada, principalmente se você tem um site, né, um projeto grande, e você quer unificar os estilos, né? Então, você vai ter lá um arquivo único de estilos que vai ser usado por todo o site, né? Que tem várias páginas. Então, essa é a melhor maneira, é usando um arquivo externo. E aí, vocês olham aqui no head de novo, só que agora, em vez de colocar o texto corrido aqui, né? Eu só faço um link agora, né? Usando esse atributo href aqui, tá certo? E eu digo onde está o arquivo de estilo. Então, se vocês olharem para a estrutura de pastas, né, do arquivo que eu mandei, esses arquivos de estilo estão aqui no próprio raiz do site, né, então quando eu inseri lá naquele exemplo, qual era o exemplo? Index 04, né, então na hora que eu carrego ele aqui, ele tá, deixa eu olhar aqui nos elementos, ele tá inserido aqui, né, usando o estilo. Outra maneira, a última maneira, que é a menos recomendada e que vocês vão ver que vai ser muito utilizada, por exemplo, quando você desenvolve sites web usando, por exemplo, um framework de desenvolvimento, tipo Angular ou React. Quando você compila a sua aplicação e gera o site, normalmente eles fazem isso para dificultar a engenharia reversa, né? Então, eles colocam os estilos, na maioria desses frameworks, eles fazem isso, eles colocam os estilos inline, que a gente chama, tá certo? É tipo um estilo em cada elemento. Isso é muito ruim, por exemplo, quando você está fazendo o desenvolvimento de uma página simples, porque para cada elemento você tem que colocar lá o estilo daquele elemento, e isso não é muito eficiente, né? Mas quando você quer modificar só um estilo que não vale a pena colocar num arquivo de estilos, você faz isso. Né? Ou então quando você quer dificultar a vida das outras pessoas que querem copiar suas coisas, né? Você faz isso também. Pelo menos é o que eu tenho observado. Pronto, aí o que é legal de CSS, né? Eu posso fazer herança de estilos, por exemplo, eu tenho um parágrafo, aí eu tenho um parágrafo especial que vai herdar tudo que tinha no parágrafo, mais algumas outras coisas, né? Por exemplo, eu quero fazer um parágrafo aqui com ênfase, ele herdaria tudo que estava lá no parágrafo e aproveitaria. Bem, isso é tudo que eu tinha para falar de CSS. E o último elemento, né, de desenvolvimento para a web que a gente precisa saber, que é muito usado no D3, é o SVG, né, que é outra sigla que significa Scalable Vector Graphics. Assim, na minha opinião, né, foi uma das coisas mais interessantes para desenvolvimento pelo menos no início, né, de visualizações para a web, é esse suporte integrado, né, do SVG dentro do HTML5. Imagine que agora eu posso criar imagens, né, vetoriais, né, que escalam, eu posso agora criar meus scatterplots, minhas barras, né, tudo usando imagem vetorial, totalmente integrada na página. O usuário não precisa baixar nenhum programa específico, né, ele já carrega automaticamente. E o SVG dá suporte, né, principalmente para animação e interação. Então, isso aí foi realmente o que mais, alavancou esse desenvolvimento de
dessas bibliotecas, né, de visualização para a web, certo? O que a gente precisa saber, né, para o nosso desenvolvimento aqui ao longo da disciplina? Primeiro, que a gente vai se vocês já tiverem visto o SVG antes, vocês vão ver que não é muito fácil desenhar na mão usando SVG puro, certo? Então, como a gente vai usar o D3, ele já vai ter uma abstração, né, uma camada de abstração para desenhar, que é um pouco mais fácil. Eu vou ter alguns conceitos, tipo, de desenhar uma linha, de desenhar um círculo, né, de desenhar um arco, né, então, assim, é um pouco mais fácil, né, para desenhar usando SVG, usando o D3. E ele tem justamente algumas das primitivas que a gente vai usar nas nossas visualizações, né? Círculo, por exemplo, se a gente estiver fazendo um pie chart ou um scatterplot, tá certo? Eu vou usar o círculo. Retângulos para criar barras, ou linha para criar um gráfico de linhas e outros elementos que tem do SVG aí. A gente vai usar o elemento texto para criar texto dentro dessas visualizações, né, tipo labels, tá certo? No meu eixo, os headers, né, os cabeçalhos dos eixos, tá certo? Eu vou usar o text também. E a gente vai usar o elemento G para fazer um agrupamento lógico. Por exemplo, para eu criar toda a minha área que vai ser visível dentro da visualização, eu agrupo todo mundo dentro desse elemento G, né, como esse grupo, e eu posso fazer transformações em bloco nesse elemento, né, fazer uma translação, fazer uma rotação. Isso é ótimo para quando eu quero deixar minha visualização independente de qual é a resolução da tela, ou qual a largura da página utilizada. Eu coloco todo mundo dentro de um grupo, e aí eu posso fazer essas transformações direto no grupo, e aí eu altero a escala em bloco. Mas isso aqui a gente vai ver mais detalhes quando a gente estiver realmente criando as visualizações usando o D3. Aqui é um exemplo, né, que eu coloquei no index 09, de como é que é um elemento SVG, né. Aqui é só um círculo, aí vocês podem observar que tem vários atributos que eu já consigo controlar qual é a cor, né, de preenchimento, qual é a cor da borda, então ele simplifica um pouco esse processo, né, então que a gente vai ver, a gente vai usar o D3 para alterar esses elementos e criar esses círculos, e posicioná-los, né, também na página. E fica tudo encapsulado dentro dessa tag SVG aqui, né, como se você criasse um canvas dentro da página web, com essas dimensões aqui, né, esse SVG é pequeno, né, tem 50 por 50, com esse círculo dentro dele. Como é que a gente vai manipular tudo isso, né, esses elementos, né, utilizando criando nas nossas visualizações, né? A linguagem de programação principal que a gente vai usar, pessoal, é o JavaScript. E o D3 nada mais é que uma biblioteca, né, para JavaScript. Então, falando um pouco mais da motivação por que a gente usa JavaScript, né? Primeiro, aquela linguagem de programação padrão, né, do navegador web. Se você hoje está implementando para a web, você deve estar usando alguma forma de JavaScript. Ela é a linguagem, atualmente, né, a linguagem de programação mais popular do mundo. Eu coloquei um asterisco aí, porque é baseado, não é a minha opinião, né, é baseado em dados, principalmente dessas grandes plataformas de desenvolvimento, né, como o GitHub e o RedMonk, que faz esses rankings periódicos, né, de quais são as linguagens mais utilizadas, certo? Eu vou mostrar aqui os rankings dos dois. Essa daqui é o do GitHub do ano passado. Então, vocês vejam aqui, ó, foram detectadas, né, de acordo com as tags. Eu sei que isso aqui é um pouco falho, né, porque nem todo mundo diz qual é a linguagem utilizada no seu repositório, mas dos que dizem, né, ó, foram mais de 370 linguagens diferentes no GitHub, tá certo? Dentre essas, já aí por alguns anos, né, pelo menos 6 anos consecutivos, o JavaScript aparece aqui em primeiro lugar, certo? Fiquei muito feliz de ver que o Python superou o Java finalmente, né, depois de muitos anos na torcida. Ou seja, é legal saber que as linguagens que eu uso são as duas mais populares, né, no mundo. E aí, coisas que é bom de observar aqui, é que, primeiro, TypeScript aqui, que é como se fosse uma camada em cima do JavaScript, né, tipo, uma tentativa de melhorar o JavaScript, ela vem subindo aqui, que eu acho super interessante, que eu espero que nos próximos anos ela venha aqui, chegue no lugar do PHP, por exemplo, eu acho, que vai ser bem utilizado junto com o JavaScript.
E outra coisa que é interessante de ver aqui é que o C, né, C++, eles têm caído. E eu espero também que Java venha caindo gradativamente ao longo dos anos também, né? Então, esse é o primeiro ranking, né, que eu consegui pegar. E o outro é do Redmonk aqui, que também ele meio que comprova isso. Ele faz aqui, né, um match entre o ranking do GitHub, né, e a popularidade no Stack Overflow, certo? Então, aqui é um scatterplot, na verdade, né? E aqui a gente pode observar que ele confirma, né, o Stack Overflow meio que confirma o que está lá no GitHub, né? Então, JavaScript e Python aparece aqui, né? Primeiro e segundo lugar. Python praticamente empatado com Java, né? Aqui. E depois vem as outras, né? Que aqui está um pouco diferente do que está lá no GitHub, mas algumas são semelhantes aqui. Mas importante é que o JavaScript realmente está consolidado como a linguagem mais popular. Bem, aí isso aqui a gente já viu. Aí outra coisa que eu observo, né, baseado na minha experiência pessoal, é que é uma linguagem de programação, apesar de ser a mais popular do mundo, também é a mais odiada, né? Tipo, principalmente dos alunos, quem vê JavaScript pela primeira vez na minha disciplina fica se lamentando a disciplina inteira, porque é uma linguagem muito chata, né? E o pior que eu ainda vejo, assim, algumas escolas, assim, né, filosóficas querendo ensinar JavaScript como a primeira linguagem de programação. Eu discordo plenamente, né, disso. JavaScript não é para amadores. Vocês vão ver que essa imagem que eu utilizava muito com os meus alunos quando eu dei a disciplina de seminários de programação, que eu vou já mostrar para vocês JavaScript numa única imagem, certo? Mas antes vamos falar das coisas boas, né? Quais são as coisas boas do JavaScript? Primeiro, as funções são objetos de primeira classe. O que significa dizer isso, né? Eu coloquei em parênteses. Elas próprias são objetos. Então, isso é ótimo, né? Tipo, tem uma total liberdade de manipular essas funções. Que isso também por exemplo, linguagens como Python também tem essa mesma vantagem. A tipagem dela é fraca e dinâmica, que esse é um dos que pode ser vantagens e desvantagens. No nosso caso vai ser uma vantagem, porque a gente não vai ficar muito limitado a uma tipagem forte, certo? A gente pode mudar, os nossos objetos eles podem ser modificados em tempo de visualização da página, que é a mesma coisa dos objetos dinâmicos aí, que eu posso alterar propriedades e atributos dos objetos em tempo de enquanto eu estou visualizando a página. E aí eu também, que é uma coisa boa, é que eu posso criar objeto na hora usando uma notação literal, que é aquela notação de chaves, eu crio lá os meus objetos e defino sem precisar de uma classe, né? Não preciso ter uma classe para poder criar um objeto daquela classe. E o que é ruim, né? Nem tudo são flores. Primeiro, JavaScript tem problemas de segurança, né, que é tanto que vários browsers recomendam desabilite o JavaScript, só que aí você limita completamente a parte de interação, você perde interação. E o básico ainda, ele ainda permite muito isso, que é esse modelo de programação baseado em variáveis globais, que é péssimo porque vocês sabem, né, que quando a gente está aprendendo FUP, a gente faz muito isso, a gente tem as variáveis globais, muda as variáveis em todo canto, e aí o programa a gente perde noção do estado do programa, né? Que é justamente o que a gente tenta aprender é fazer essa programação modular, né? E o JavaScript, a maneira como ele foi desenvolvido, ele meio que força você praticamente a usar essas variáveis globais, que é muito ruim. As versões mais recentes estão tentando melhorar isso, mas ainda não conseguiram resolver isso completamente. E aqui é aquela que eu estava falando, né? Esse JavaScript numa imagem, né? Que eu usei para os meus alunos de seminário de computação do primeiro semestre, há alguns anos. Então, se o JavaScript fosse uma arma, ele era uma arma como se fosse aqui de dois gumes, né? Do tipo, tem uma parte boa, mas tem uma parte ruim que você se corta todo usando o JavaScript, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado, que precisa de muita experiência e artimanha para poder não se cortar usando o JavaScript. Então, pronto, esse aqui que eu estava falando das versões do JavaScript, né? Tem a ES5 e a ES6. A ES6, não sei, o Lucas talvez até saiba mais do que eu, mas acho que essa é a versão mais recente, né, do JavaScript. Esse aqui é como se fosse uma definição de como
como é a linguagem atual, tá certo? Por exemplo, até ano passado, quando eu olhei, não olhei esse ano ainda, mas nem todos os browsers suportavam todas as especificações dessa versão 6, né? Eles iam dando suporte aos poucos, né? À medida que vão liberando versões novas do browser, eles vão colocando mais, mas nem tudo que está especificado aqui está sendo suportado pelos browsers atuais, né? Então, aqui, ó, algumas coisas da linguagem, né? Por exemplo, esse var, que normalmente ele define como se fosse uma variável global, e aqui eles já melhoraram, então você usa let para dizer que é uma variável que é só desse escopo, né? Desse script, fica mais claro isso, tá certo? E a utilização também de constantes, né, que antes não tinha. Você usava tudo como variável e que não significava nada, né? Ele poderia modificar esse valor. Aqui não, aqui você está tentando fixar mais essa liberdade. Então, vamos lá. Aqui os tipos simples da linguagem, numéricos, strings, booleanos, né? Tem o tipo nulo, o tipo não definido. Todos eles atuam como objetos, ou seja, eles possuem métodos, mas são imutáveis, ou seja, eu não consigo alterar porque normalmente os objetos eu consigo alterar, né? Esses não, eles são imutáveis, certo? É que nem, por exemplo, uma tupla em Python, né? Quem trabalha com Python, a tupla é um objeto imutável, eu não consigo alterar, eu preciso criar outra se eu quiser modificar os elementos da tupla. Todos os outros tipos, né, que eu crio, principalmente tipos de dados estruturados, né, com base nesses aqui, eles são mutáveis. Aí eu posso alterar em tempo de execução, né? Por exemplo, os arrays, né, os vetores, as funções e os outros objetos. Por que eu estou tocando nesse ponto, né? Porque a gente vai utilizar muito nas nossas visualizações, né? Quase todos os dados que a gente carregar na página para visualizar vai vir como uma forma de vetor, né? Um array. Aí aqui eu estou mostrando, ainda na versão anterior do JavaScript, como é que eu defino esses vetores, né? E como é que eu acesso elementos do vetor. Aqui eu vou passar bem rápido, porque não é o objetivo vocês aprenderem isso hoje, né? Quem não sabe, eu recomendo fazer um curso, que eu até tenho um slide aqui que mostra, para se familiarizar com essa sintaxe. Mas se você já sabe programar, não vai ser muito problema, certo? Aprender JavaScript. E a gente não vai também eu não vou exigir uma expertise elevada em JavaScript para fazer a visualização. É tudo realmente básico, e a maioria dos trabalhos que eu passar, eu já vou dar meio que um esqueleto quase pronto para você mexer, tá certo? Para não perder tanto tempo com JavaScript. Os objetos são passados por referência, né? Aqui no caso, tudo que recebe um objeto você já assume que vai ser por referência, que não é por valor, né? Então, ele vai ser modificado, ele pode ser modificado. Nessa versão mais recente do JavaScript, ele já aceita a definição, né, de classe. Aí você pode definir uma classe, criar um objeto usando o construtor daquela classe, que antes não, era tudo bem livre, né? Mas eu posso organizar o meu código dessa maneira também. E como eu estava falando, que a gente vai utilizar muito, né, no nosso desenvolvimento, são as funções, né? Tudo que a gente vai definir como partes do processo de criação da visualização, a gente vai colocar dentro de uma função. Então, vai ter uma função para carregar os dados, uma função para inicializar a visualização, uma função que vai ser modificada, né, que vai usar para modificar quando o usuário interagir. Então, a gente vai trabalhar muito com funções. E aqui é um exemplo de brincadeira aqui, né, dessa função. Só que uma coisa que é bem interessante é que vocês podem ver aqui que, tipo, muitos operadores no JavaScript já são sobrecarregados, então é bem fácil fazer concatenação de string aqui, por exemplo, tá certo? Que a gente vai utilizar muito para montar, né, label, pegando dado de um valor, que está no objeto de dado, né, conjunto de dados. Então vai ser fácil para a gente exibir isso sem precisar usar funções específicas para concatenação de texto, por exemplo. Como é que a gente usa esses scripts JavaScript, né? Como é que eu já mostrei lá o HTML, eu mostrei como importar CSS, mas como é que eu faço JavaScript dentro da página, né? Então, aqui, uma maneira incluindo diretamente no HTML, né? Do mesmo jeito que eu fiz lá, a primeira maneira lá de incluir o CSS, eu posso criar uma tag aqui, script, e colocar direto o código que eu quero JavaScript. Definir minhas funções,
o que ele vai ser feito, como é que ele vai carregar os dados, pode ficar tudo nessa tag script. Como a gente vai usar uma ferramenta que eu vou mostrar na próxima aula, a gente vai usar mais esse modo aqui, tá certo? Tipo, eu vou definir minhas funções, vocês vão ver lá, vai ser equivalente ao Jupyter Notebook, mas para D3 e de visualização, né? É o JavaScript também, mas não é JavaScript puro, mas é a mesma sintaxe do JavaScript. E aí a gente vai poder definir as nossas funções, o nosso código em células, como as células do notebook, tá certo? Que vai ser bem interessante para a gente criar as visualizações sem depender muito desse esqueleto do HTML. Já é uma abstração acima. Mas aqui a gente pode ver que eu estou criando essa tag script do mesmo jeito. Ela vai funcionar só para essa página aqui, né, que está sendo carregada. A outra maneira, assim como do CSS, é eu colocar num arquivo separado. E aí eu posso importá-lo, usando também aqui no meu head ou lá embaixo, depende da ordem que você quer que ele seja carregado, esses arquivos JavaScript. E aí eu posso, por exemplo, usar esse JavaScript também em outras páginas, tá certo? Então ele fica mais... quando você está desenvolvendo um projeto grande, que normalmente você deixa todos os seus JavaScripts numa pasta, e aí você vai usando à medida que as páginas vão precisando. Bem, para quem ainda não viu JavaScript ou precisa de uma revisão, uma relembrada, eu recomendo o curso do Codecademy, como o Lucas falou aí no chat. Além de ser gratuito, ele é muito bom, ele é muito completo. Ele aborda várias coisas interessantes do JavaScript, inclusive essas versões, esses elementos da versão mais nova do JavaScript, ele também já está abordando nesse curso. E a versão gratuita cobre tudo, só você não precisa, só não tem direito de fazer uns projetos lá, mas não precisa. Pensem que os projetos vocês vão fazer na minha disciplina, aí compensa. Bem, para terminar essa parte de JavaScript, uma coisa que a gente vai usar muito para definir os nossos conjuntos de dados, ou os conjuntos de dados mesmo, como a gente vai representar, né, esses elementos, a gente vai usar esse formato, né, esse protocolo JSON, que é essa notação, na verdade, que vem da outra sigla, né, como eu falei, é uma sopa de letrinhas, que vem de JavaScript Object Notation. Isso aqui, imagine que é como se eu estivesse serializando os meus objetos JavaScript, né, como um texto, que eu posso carregar em outros lugares, né, então eu posso também organizar meus conjuntos de dados, né, como um JSON, ele tem uma estrutura hierárquica natural, né, e aí eu posso importar em outros scripts, em outras páginas, na minha visualização. E o melhor de tudo é porque isso aqui é meio que quase uma resposta para o XML, não sei se vocês já usaram o XML. XML é um formato também desse, né, de serialização, que permite eu interoperar com outros sistemas, eu exporto para XML, e aí o outro sistema importa aquele dado XML, né. Só que ele é muito verbose, né, tem muito texto para definir a estrutura, que acaba sendo um arquivo muito difícil de eu fazer um parser, né, de tratar. E o JavaScript não, o JSON não, é bem mais fácil de eu ler esse arquivo e converter para objetos. É muito mais ágil a gente trabalhar com isso do que com XML. Mas nada impede de a visualização carregar um dado XML. A gente vai ver que o D3 ele dá suporte também para carregar dados em formato XML. Bem, além da biblioteca D3, né, o que a gente vai utilizar? A gente vai usar para nos auxiliar, né, nessa parte primeiro de formatação, de interação da página, né, de organização da página. A gente vai usar algumas bibliotecas em JavaScript também. A primeira é a jQuery, tá certo? Que ela facilita muito a maneira como eu acesso os elementos do DOM. Ele meio que provê uma camada, né, de simplificação, é bem mais concisa a anotação para eu acessar os elementos do DOM, certo? A gente pode, tem algumas bibliotecas que a gente usa, que usam jQuery, e vocês vão ver que o D3 usa mais ou menos a mesma filosofia, certo? Mas vocês vão ver que algumas bibliotecas usam muito jQuery. Então, por exemplo, para eu acessar um elemento na página, eu uso direto essa notação de seletor, uso o dólarzinho. O dólar é justamente esse indicador, a palavra-chave do jQuery para acessar os elementos. E aí eu posso usar direto o seletor para fazer alguma coisa no elemento.
Ou então, se eu for usar JavaScript puro ou no HTML, eu teria que usar um método para get element by ID ou get element by class, e aí é mais complicado. É que nós agilizam bastante a utilização. E a gente vai ver que o D3 meio que está em cima dessa filosofia também. E tem um exemplo também de jQuery, para se vocês quiserem fazer. Outra biblioteca que a gente vai usar para fazer o estilo, né? Ele é esse aqui meio que cuida do design da página, que facilita a nossa vida, né? Que é o Bootstrap, que foi, se eu não me engano, originalmente criado pelo Twitter, tá certo? Eles que começaram utilizando esse framework, e hoje é um dos mais utilizados, né? Tem algumas versões de outros concorrentes, mas é um dos que ainda são mais utilizados, né? E aí ele facilita a organização da página numa grade, dos divs, como é que eles são mostrados. Ele já tem um template para essa barra de navegação, um template para fazer painel. Então, assim, ele tem vários templates que a gente pode utilizar. Pronto. Alguém pode argumentar que, assim, a desvantagem de eu fazer minha visualização para a web é porque eu vou ter que ter um servidor web para servir minhas visualizações, né? Eu vou ter que pagar um serviço para servir minas páginas, minhas visualizações. E aqui eu vou mostrar uma alternativa barata, certo? Que que a maioria das pessoas podem ter a seu dispor, que é utilizando o GitHub como esse servidor web, né? Esse servidor de páginas, principalmente que as nossas páginas não vão acessar coisas muito complexas, né? Não vão precisar de uma infraestrutura muito complexa, né? Então, com isso a gente pode usar o GitHub. Como é que a gente vai fazer isso? Então, como todo mundo já usou o Git, né? Vocês olharem essa páginazinha aqui, ela está servida no repositório Git. Só que eu criei tipo um esqueletozinho, um HTML, para mostrar algumas coisas. Então, assim, eu não preciso acessar o repositório para ver, né? Ele cria como se fosse deixa eu pegar aqui a página de recursos que tem mais coisa, ó. Isso aqui tudo eu posso criar o HTML puro se eu quiser, mas isso aqui é tudo arquivo Markdown que eu faço, e o próprio Git gera para mim converte para HTML e mostra para vocês, tá certo? Que o calendário também que está totalmente desatualizado, né? Mas isso aqui é tudo feito pelo GitHub Pages. Então, você pode ter uma paginazinha dessa, por exemplo, criada automaticamente pelo GitHub, para cada um dos projetos de vocês, né? E a ideia é que vocês usem para as visualizações que a gente vai criar ao longo da disciplina, tá certo? Vocês vão criar um repositório para a disciplina, e aí algumas visualizações a gente vai colocar lá. Então, como é que a gente faz isso? Aqui, né, o que é o GitHub Pages, né? Justamente, você cria uma página web para um repositório do Git, tá certo? E aí o endereço vai ser sempre esse, ó. É o seu usuário, o nome do seu usuário, .github.io, né, .io, / o nome do repositório. E aí o seu, né, username é o seu nome e o repositório é o nome do seu repositório. Então, como é que é feito, né? Se você já tem uma conta no GitHub, não precisa fazer mais nada, só se log, tá certo? Então, qualquer coisa, você cria conta gratuita. E aí, eu não sei se vocês viram, até recentemente, agora o Git lançou um plano dele gratuito, agora que permite, não sei, infinitos repositórios privativos e infinitos colaboradores, né, que é uma coisa legal. Então, aqui, ó, por exemplo, como é que eu crio? Primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um repositório para a disciplina. Eu botei aqui o nome DataVis Course, mas você escolhe o nome que você quiser. Então, aqui, ó, o que é que vocês vão fazer? Né? Vocês vão criar um repositório, né? Vocês acessem a conta de vocês no GitHub, né? Aí tem a opção lá, criar um repositório. Vocês vão criar um para a disciplina. Pode dar o nome que quiser. Não, para mim não importa. Aí vocês vão criar esse repositório como public. Não tem problema ser acessado pelos outros alunos, não. E aí o resto você deixa como está lá, né? E aí você vai clicar aqui em Create Repository. Talvez o layout aqui tenha mudado um pouco na versão mais nova do GitHub, né? Esse aqui já faz um tempinho que eu criei esse slide, eu não chequei se ainda está da mesma forma. Pronto. Se você nunca usou o Git nessa máquina que você está aí acessando hoje, né, que vai usar para desenvolver para disciplina, ou quando a gente voltar para o laboratório, né, você vai ter que precisar fazer essas configurações aqui, ó. Isso aqui você vai usar no próprio prompt de comando, né,
pode ser no Windows também dá certo, né, no prompt de comando do Windows, ou se você está usando a versão do Git que tem interface, veja lá nas preferências como configurar essas variáveis aqui, tá certo? Nesse caso aqui, eu estou configurando quem sou eu, né, você vai colocar aqui o seu nome e sobrenome, ou só o nome, e o seu e-mail. E aqui, na terceira linha, eu estou configurando qual é o editor que eu quero usar como padrão para, por exemplo, editar as mensagens de commit, quando eu fizer um commit. E aí eu estou usando o Sublime aqui, no caso. Então, aí, se você usa outro editor de preferência, faça uma busca na internet e diz assim, como configurar o Git com o editor tal. Aí ele vai dizer qual é essa linha aqui para o seu editor em específico. Quando você terminar de digitar aqui, né, essas configurações, você pode fechar a janela aqui do terminal. Pronto, aí como é que eu vou criar um repositório, né? Então, por exemplo, a gente vai criar um repositório com esse material que eu mandei para vocês agora, certo? Então, aqui, ó, como é que eu crio um repositório local, né? Então, é por isso que eu pedi que vocês tivessem instalado o Git aí na máquina de vocês, né? Então, aqui, ó, eu vou interromper, para interromper o servidor, né, Ctrl C, e aí eu vou voltar, né, tô aqui na página Basic, eu vou voltar uma pasta para cima, né, voltei para essa Intro Web Viz, que é justamente, só tem aqueles 2 arquivos, e aí eu vou criar o repositório nesse nível aqui. Se vocês olharem lá para as instruções, para criar um repositório, voltando aqui, ó, é só usando o git init. Então, eu venho aqui, git init. Aí ele diz, ó, eu inicializei um repositório vazio. E aí, que como eu configurei meu terminal, vocês já vão ver aqui que ele já diz, ó, opa, você está num repositório, ou numa pasta, num diretório, que é um repositório Git, e já diz qual é o branch que eu estou aqui, tá certo? Se você estiver usando o Linux, dependendo do terminal que você estiver usando, ele vai mostrar isso aqui também. Então, pronto, aí eu quero adicionar esses 2 elementos. Eu quero adicionar essa pasta e esse readme aqui para o repositório. Aí aqui, ó, nas instruções, eu digo como fazer, certo? Você dá um git add na pasta basic, um git add no arquivo readme aqui, que eu vou fazer aqui na minha versão. Não vai dar para fazer tudo, mas eu vou fazer o que der aqui. Dá um git add na pasta basic e um git add no arquivo readme, certo? E se eu der um git status, vocês vão ver que esses arquivos foram todos adicionados, estão prontos para entrar no commit, né? Pronto para ser commitado. E aí, para fazer o commit, eu coloquei também aqui nas instruções como fazer, né? Um git commit -m e aí a mensagem de commit. É que eu vou fazer no meu aqui, só para vocês verem, né? Posso dar um git -m first commit. Um espacinho. Ixi. Ah, esqueci o commit, né? Pronto, git commit -m. Tá escrito assim, que eu li errado, foi. Pronto, aí aqui, o que significa isso? Se eu der um git status, ele vai dizer que não tem nada para ser modificado, eu só tenho esse diretório de trabalho, tá ali, né? Então, tudo que eu modifiquei tá no commit, tá no git agora. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai linkar esse repositório que você criou aqui na sua máquina com o repositório que você acabou de criar lá no GitHub. A gente vai adicionar aquele repositório lá como um remote, que chama, para esse repositório local aqui. Aí isso está dito nessas instruções aqui, ó. Você vai para o site do GitHub e vai copiar o texto indicado. O texto é esse aqui, ó. Na hora que você criou lá o repositório no GitHub, que você tenta acessar aquele repositório, ele vai mostrar essa tela aqui que está sendo mostrada no meu computador aqui. Aí o que vocês vão fazer? Aí ele tem aquelas opções. O que você quer fazer do seu repositório? Você quer criar um novo repositório na linha de comando? Não é isso, porque a gente já fez, certo? A gente já fez esse negócio aqui. Ou você quer
enviar, né, um push, que é essa nomenclatura do Git, você quer fazer um push de um repositório que você já tem na linha de comando, é isso aqui que vocês vão fazer. Então, vocês vão copiar isso aqui do de vocês. Esse aqui é o que ele mostrou para mim. E aí, vocês vão copiar para o que ele mandou para o de vocês. E aí, vocês copiam e colam aqui na janela do terminal. Eu não vou fazer isso porque aquilo ali eu já fiz, né? Aquele repositório já foi criado. Mas vocês fariam isso aqui no de vocês e ele vai dizer, linkei com o repositório. E aí, agora, toda modificação que você fizer no seu repositório local, se criou uma nova visualização, aí você vai, comita, e dá um push pro repositório na web, que é o repositório da web que eu vou acessar para verificar o que vocês fizeram. E aí ele vai mostrar essa mensagem aqui, ó, que é isso aqui, né? Vai parecer algo semelhante a isso aqui no de vocês. Aí, uma vez que vocês façam isso, na hora que vocês acessarem de novo a página, certo? Ele já vai aparecer aqui, ó, no meu caso aqui, que tá meio cortado, mas ele já, esse aqui, né, foi criado em 2018, ele já mostra aqui o conteúdo daquele repositório no GitHub. Aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai habilitar o GitHub Pages, que eu quero criar uma página web disso aqui. Então, para isso, vocês vão abrir o repositório de vocês, né, na pasta, né, que vocês olham aqui o endereço, ó, tá justamente o meu usuário e o nome do repositório. Vão aqui em configurações, né, em settings, e aí na hora que eu carregar a página, as configurações, vocês vão rolar até lá embaixo, que o GitHub Pages é mais lá embaixo. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão acessar, deixar no master branch, que é ele que vai ser utilizado como a fonte, né, dos arquivos HTML, certo? E aí vocês vão clicar num tema, para vocês escolherem. Aí ele deixa visualizar como é que você quer que apareça a sua página. Nas configurações, vocês vão rolar até lá embaixo, que o GitHub Pages é mais lá embaixo. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão acessar, deixar no master branch, que é ele que vai ser utilizado como a fonte, né, dos arquivos HTML, certo? E aí vocês vão clicar num tema, para vocês escolherem. Aí ele deixa visualizar como é que você quer que apareça a sua página, certo? Você escolhe lá, que é o que eu estou mostrando aqui. Aí, por exemplo, tem um mínimo, tem esse leap day, tem um slate. A maioria das pessoas escolhe um slate. Então, você escolhe o que você achou mais agradável ou mais da sua preferência, né? E aí você escolhe o tema. E aí, na hora que ele diz, assim que habilitar que deu certo, ele diz assim, o seu site está pronto para ser publicado em... Aí aqui está o link, ó, do GitHub Pages para aquele projeto. Aí, na hora que você acessar o seu site, aqui está mostrando o meu, um de vocês vai mostrar o de vocês. Aí vocês vão ver que é uma páginazinha web com... Aí vocês vão ver, nossa, já apareceu tão bonitinho aqui. De vocês está ainda com a data, tem que alterar essa data aqui, de vocês está com a data ainda do semestre passado, certo? Esqueci de modificar. Até um exercício interessante é alterar logo essa data aqui. E aqui eu já estou usando Bootstrap. Se vocês olharem para esse, aliás, o próprio, esse, que é tipo uma engine, né, que roda aqui por trás do GitHub, ele já meio que formata isso no estilo do Bootstrap. E aqui eu posso acessar as páginas, vocês clicarem vão abrir aqueles mesmos arquivos que estavam lá, que a gente viu ao longo do curso hoje, certo? Ao longo da aula de hoje. Bem, era isso.